Olá, boa noite. Boa noite. Papa dedica a primeira catequese do ano ao tema da paternidade, com meditação sobre São José. Francisco dá atenção para o que chama de inverno demográfico e pede generosidade aos casais para a adoção de crianças. Presidente Jair Bolsonaro recebe alta depois de 2 dias de internação em hospital de São Paulo. Mais 11 milhões de famílias devem ser beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica. O Ministério da Saúde decide sobre vacinação de crianças menores de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Lojas colaborativas. Modelo de negócio em que pequenos empresários compartilham do mesmo local físico para comercializar produtos. No Rio, uma casa que abriga histórias de fé, esperança e perseverança. E a solidariedade que chega ao sul da Bahia para socorrer desabrigados das enchentes. O Papa Francisco dedicou a primeira catequese do ano ao tema da paternidade. É a 6ª meditação do Santo Padre sobre São José. Ao chamar a atenção para que Ao chamar a atenção para o que chama de inverno demográfico, o Papa pediu generosidade aos casais, inclusive a adoção de crianças. Francisco iniciou dizendo que nos evangelhos fica claro que a paternidade de José é adotiva. E para compreender isso é necessário ter em mente que nos tempos antigos, no Oriente, a instituição da adoção era algo muito mais comum do que hoje. Deste modo, São José se assume como pai oficial de Jesus. Ele tem a autoridade de dar o nome ao filho, reconhecendo-o juridicamente, mesmo sem o ter gerado. O pontífice recordou que José já sabe que para o filho de Maria havia um nome estabelecido por Deus, Jesus, que significa o Senhor salva, e disse que esta compreensão da responsabilidade de São José nos ajuda muito a descobrir a paternidade e a maternidade nos tempos atuais. Segundo Francisco, estamos em uma época de notável orfandade, e acrescentou: não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que também somos pais ou mães, pois não se nasce pai, torna-se. E completou: sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida do outro, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito. In un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. O Papa recordou de todos que se abrem a acolher a vida através da adoção. Disse que esta é uma atitude muito generosa e positiva, e que José mostra-nos que este tipo de vínculo não é secundário, não é uma alternativa, mas é uma escolha que está entre as formas mais elevadas de amor. E sublinhou: quantas crianças no mundo estão à espera de alguém que cuide delas, e quantos casais desejam ser pais e mães, mas não conseguem por razões biológicas, ou embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não o têm. Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento. Francisco recordou ainda de um tema que já citou outras vezes, o inverno demográfico. Afirmou que atualmente muitas pessoas não querem ter filhos ou até transferem estes cuidados para os animais de estimação. Uma negação que nos diminui, cancela a nossa humanidade e a civilização torna-se mais velha, porque se perde a riqueza da paternidade e da maternidade, que são a plenitude da vida de uma pessoa. E exortou: ter um filho é sempre um risco, quer natural, quer adotivo. Mas pior é não os ter, é negar se tornar pai ou mãe, seja de modo real como espiritual. A um homem e a uma mulher que voluntariamente não desenvolvem o sentido da paternidade e da maternidade, falta algo principal, o importante: não tenhais medo. Pensate a questo, per favore. Por fim, o Santo Padre pediu para que as instituições estejam sempre prontas a ajudar nesse sentido da adoção, controlando seriamente, mas também simplificando o procedimento necessário para que se realize o sonho de tantas crianças que precisam de uma família e de tantos casais que desejam entregar-se com amor. E concluiu a meditação com uma oração a São José, pedindo pelos órfãos e pelos casais que desejam ter filhos. Spalanchi il cuore all'amore. Grazie. E a primeira catequese do ano contou ainda com uma nova indicação do Papa Francisco
comunicada através da sala de imprensa do Vaticano minutos antes do início do evento. A novidade é que os comentaristas que acompanham o Papa nas audiências gerais para a leitura da Palavra de Deus e para saudações em diversos idiomas não serão somente os padres que trabalham na Secretaria de Estado, mas a partir de agora as catequeses contarão também com a presença de leitores leigos e religiosos que colaboram nos dicastérios da Cúria Romana. Inauguraram esta nova colaboração o leigo Christopher Well, jornalista que trabalha no Dicastério para as Comunicações, e irmã Andréia, religiosa que colabora como tradutora no Estado do Vaticano. E ao final das saudações, um grupo de artistas circenses se apresentou para o Papa Francisco e para os presentes na Sala Paulo VI. O pontífice acompanhou com alegria e admiração os artistas e, ao dirigir sua palavra de agradecimento a eles, afirmou que a arte nos coloca em contato com a beleza e esta é uma verdadeira via de aproximação com Deus. A beleza é uma via para andar dal Signore. Após ficar internado desde a madrugada de segunda-feira em São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira. Após a alta hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aqui no Hospital Vila Nova Star com a equipe médica para a coletiva de imprensa. Dr. Macedo, médico cirurgião que cuida de Bolsonaro desde a facada que ele sofreu em 2018, disse que essa obstrução intestinal aconteceu como uma das consequências deste acidente. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Embora esteja tudo bem, as alças são boas, essas aderências às vezes possibilitam um quadro de obstrução intestinal. Normalmente nesses quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação e ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente. Bolsonaro agradeceu a todo o tratamento feito pela equipe médica, fez comentários econômicos e também falou sobre o anúncio feito hoje pela Polícia Federal da reabertura da investigação sobre o atentado que ele sofreu há 3 anos. De São Paulo, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. Vamos agora a Brasília, porque Rodrigo Salles está lá e traz informações sobre o Ministério da Saúde e também a tarifa social de energia elétrica para milhões de famílias em todo o país. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Adriana e Reinaldo, e a todos que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias. Vamos falar de energia. Cerca de 20 milhões de famílias de baixa renda devem ser contempladas com descontos na conta de energia elétrica. Isso porque começou a valer nessa semana uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que altera as regras para a inclusão dessas famílias no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Com a resolução, famílias inscritas no CadÚnico ou no BBC, Benefício de Prestação Continuada, serão cadastradas de forma automática no programa para poder receber o benefício. Segundo a ANEEL, hoje a tarifa social atende cerca de 12 milhões de famílias. Com a nova resolução, espera-se um aumento de mais de 11 milhões de beneficiados. Após a audiência pública realizada ontem, o Ministério da Saúde ficou de divulgar a recomendação e os procedimentos finais sobre a inclusão das crianças menores de 12 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Sobre esse assunto, vamos falar com a nossa repórter Camila Castro para saber se houve ou não a divulgação por parte do Ministério. Oi, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, Rodrigo, o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco as regras para a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Não haverá exigência de receita médica para que essas crianças dessa faixa etária tomem a vacina contra a Covid-19. As crianças só poderão ser vacinadas na presença dos pais ou responsáveis legais. Caso contrário, a pessoa que levar a criança para receber essa vacina precisa do consentimento, do termo de consentimento dos pais. Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro lote para a vacina
O primeiro lote de vacinas para essa faixa etária, dessas vacinas pediátricas, deve chegar aqui no Brasil já a partir da próxima semana, no dia 13 de janeiro. E a distribuição para o país deve acontecer no máximo em até 2 dias. E o esquema vai funcionar assim: prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente. Em seguida, serão as crianças quilombolas e indígenas que serão vacinadas e só depois disso vai abrir para o público geral dessa faixa etária. E agora uma informação muito importante que foi divulgada aí pelo Ministério da Saúde, principalmente aí para os pais que estão nos assistindo nesse momento, viu? Apesar de não exigir a receita médica para que as crianças tomem a vacina contra a Covid-19, o Ministério orientou para que os pais procurem aí uma prévia recomendação médica antes dessas crianças tomarem a vacina, tá? O ministro da Saúde fez questão de frisar durante a coletiva de imprensa que existe sim a possibilidade de eventos adversos e até por isso eles recomendaram que as crianças tomem a segunda dose no máximo até um intervalo em até 8 semanas, porque isso diminui o risco de miocardite. Então, repetindo para que fique bem claro, essas crianças precisam tomar as doses, então, a segunda dose, um intervalo máximo de até 8 semanas, viu? E se a criança apresentar algum sintoma muito desconfortável, que o pai pode levar a criança para ser atendida, que todos os estados brasileiros estarão aptos, então, a tratar essas crianças, viu? Uma última informação rapidamente para a gente terminar: o imunizante liberado para essa faixa etária de 5 a 11 anos é o da Pfizer. Ele é diferente do que foi aplicado nos adultos, ele tem RNA diferente e também uma dose menor. E para terminar, o ministro falou que os pais que quiserem, então, imunizar os seus filhos, a partir da próxima semana isso já será possível. Rodrigo, eu volto com você. Boa noite. Obrigado, Camila, pelas suas informações e daqui a pouco a gente volta com outras notícias. Estamos de volta e vamos falar de economia e também relacionamento, porque as lojas colaborativas ou lojas compartilhadas são um modelo de negócio onde pequenos empresários compartilham do mesmo local físico para comercializar seus produtos. E essa tendência, Reinaldo, ela tem crescido muito nos últimos tempos e chamado a atenção dos empreendedores. A Ana Luísa expõe seus produtos de confeitaria nessa loja colaborativa há 3 meses. Para ela, o modelo foi a forma mais econômica que encontrou para expandir seu negócio. A loja facilita muito isso e ajuda demais. E com um custo que é muito inferior. Uma tendência que vem crescendo no país, as lojas colaborativas reúnem em um mesmo local vários negócios do mesmo segmento ou com características parecidas. O dono daquela loja loca espaços, então ele subloca espaços muitas vezes, para que esses pequenos empreendedores, ao invés deles mesmos terem que procurar um ponto comercial, ter que alugar cada um seu espaço num valor muito maior, dentro de uma loja colaborativa esses custos ficam menores. Outro atrativo é a comercialização de vários produtos no mesmo ambiente. Quando você tem uma única loja, sem ter essas pessoas ali sublocando, se torna mais difícil. As lojas colaborativas têm várias vantagens para quem, assim como Ana Luísa, está começando o negócio. Além de trazer mais visibilidade para a marca, o modelo é uma opção para quem não tem dinheiro ou estoque suficiente de produtos para manter uma loja física. O investimento em uma loja física, seja ela dentro de um shopping ou, como a gente costuma falar, de porta para a rua, ele é bem alto. Então, para quem está começando, um dos pontos principais é tentar reduzir custo e aumentar a receita para ter resultado mais rápido. O modelo também permite o rodízio de funcionários. Nessa loja colaborativa de Belo Horizonte voltada para mães, isso faz toda a diferença. Elas vêm em média 2 vezes no mês, o que possibilita elas ficar em casa com seus filhos quando necessário e também pelo fato de muitas serem artesãs, elas precisam desse tempo para a produção. A minha rotina de produção ela é bem intensa, né? Então, se eu tivesse que ter um lugar para eu atender e ainda produzir, seria assim inviável. Aqui o trabalho é em equipe e ambas as partes possuem seus compromissos com a loja. As expositoras elas têm a obrigação de vir no dia do plantão delas, de vender de maneira colaborativa. Nós temos que fornecer o local, as meninas, a gente tem vendedoras fixas na loja, tem uma gerente aqui na loja também. Continua a campanha para socorrer desabrigados nas enchentes no sul da Bahia. A campanha da CNBB e Caritas envolve 26 dioceses do Nordeste. Olha, e um dos grandes pontos de arrecadação de alimentos e roupas é na cidade de Aracaju.
Os mantimentos não param de chegar. Pessoas de várias paróquias trazem algum donativo. Avaliei que era uma oportunidade rara, com esses irmãos especificamente que estão numa situação mais difícil na Bahia. Irmãos evangélicos se somam também. O pastor Aquino trouxe um carro repleto de alimentos. Ajudar o próximo, acho que é muito bem-vindo, é muito bom. Os voluntários organizam as doações e orientam sobre a melhor forma de embalar as roupas. As roupas, elas precisam ser higienizadas, mesmo que estejam guardadas. Quando eu receber essa roupa lá em Itabuna, eu gostaria de ter um carinho a mais, um perfume de vocês. De preferência, separe as roupas masculinas das femininas. Fique atento à qualidade do plástico das sacolas. Quanto mais resistente, melhor. Outra boa dica é amarrar o par de sapatos, pois muitos estão faltando. Remédios também? O pessoal de Itabuna, eles precisam realmente dos remédios típicos que cada cidadão tem, dipirona, paracetamol, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. De acordo com dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, subiu para 11 o número de vidas perdidas devido às chuvas, desde o início de novembro. Durante esse período, 267 pessoas ficaram feridas, 15.199 desalojados. As enchentes afetaram 220.297 pessoas em 157 cidades. De acordo com o último levantamento, 120 cidades estão em situação de emergência no sul da Bahia e também no norte de Minas, por causa das enchentes que aconteceram no mês de dezembro, principalmente. E a principal necessidade hoje de mantimentos é por alimentos. Há uma campanha nacional também, junto com a Caritas Brasileira, de arrecadação de dinheiro, as contas bancárias, os PIX. Os atingidos estão precisando também de material de higiene. A dica é preparar um kit como este. Como é que organizamos esses itens? Sabonetes, cotonetes, escova de dente, pasta de dente, absorventes, cremes, shampoos, papel higiênico. Então, quem quiser trazer já organizado um kitzinho com higiene pessoal, basta trazer numa sacola transparente. Que bonito gesto do povo sergipano com suas doações. Nós vamos falar agora com Yara Naires, previsão do tempo para amanhã em todo o país. Como é que fica na Bahia e em Minas Gerais, onde choveu muito nos últimos tempos, né? Olá, Reinaldo. Boa noite, Adriana. E a vocês que nos acompanham por todo o Brasil. O fenômeno Laninha, que se estabeleceu na primavera, continua ativo durante o verão de 2022, favorecendo chuva mais intensa e frequente por todo o país. Junto com a formação do sistema Zona de Convergência do Atlântico Sul e Intertropical, o tempo permanece com chuvas fortes sobre o Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, Goiás, leste do Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e nesse trecho da região sul. Amanhã o sol vai aparecer bem tímido em algumas regiões, como no Rio Grande do Sul, também na divisa dos estados de Santa Catarina a Mato Grosso do Sul, com a Argentina e o Paraguai, além do oeste do Acre, Amazonas e Roraima. Vamos conferir as temperaturas nas capitais. Em Salvador, máxima de 32 graus e mínima de 24. Manaus, calor de 33 e mínima de 24 graus. Os goianienses terão um dia ameno, com mínima de 19 graus, podendo chegar à máxima de 28 graus. Os sulistas estão com as temperaturas irregulares. Enquanto o sol aparece lá no Rio Grande do Sul, no Paraná o tempo instável deixa a capital paranaense com mínima de 16 graus. Aqui no Sudeste, em Belo Horizonte, os mineiros ainda estão sob alerta de chuva intensa e por lá a máxima pode atingir os 24 graus. A gente destaca também aqui o Vale do Paraíba. Você que já está vindo para a Cachoeira Paulista participar do acampamento para famílias neste final de semana, aqui na Canção Nova, prepare sua capa de chuva. Previsão de tempo fechado com muitas nuvens e chuva intensa. Máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. Adriana. E já estamos de volta no Canção Nova Notícias e em conexão com Rodrigo Salles em Brasília, que traz outras informações para a gente nesta noite. Rodrigo. Estamos de volta agora com uma notícia para o trabalhador autônomo.
Com o aumento do salário mínimo, vai ficar mais caro o valor de contribuição mensal para o microempreendedor individual registrado. A partir de fevereiro, o valor passa de R$ 55,00 para R$ 60,60. A mudança representa um reajuste de 10,18%. Essa contribuição permite que o trabalhador passe a ter direito a benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte para os dependentes e auxílio-reclusão. O boleto mensal do documento de arrecadação simplificada do MEI pode ser gerada no portal do empreendedor. Os amantes das ondas do rádio agora vão ter motivos de sobra para comemorar. A Anatel determinou a ativação do Chip FM, em que será possível ouvir rádio através do telefone celular. E o melhor, sem ter que utilizar o pacote de dados de internet. De acordo com dados da Quantar Ibope, 78% dos brasileiros têm o hábito de ouvir rádio no dia a dia. O consumo acontece por diversas formas, mas o principal meio ainda é a frequência modular, FM. 23% dos ouvintes escutam rádio pelo celular. Mas com aparelhos cada vez mais tecnológicos, os fabricantes de smartphones foram naturalmente desligando os chips de rádio dos equipamentos. Para tentar ampliar o alcance das frequências, uma portaria da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, estabelece a ativação do rádio em celulares compatíveis com a tecnologia. A homologação dos equipamentos só será aprovada após a ativação do chip. A maioria dos aparelhos celulares vendidos no Brasil já possui o chip FM inativo. Com a obrigatoriedade do recurso ativo, o usuário não vai precisar de pacote de dados para acessar o serviço. Para o radialista Joseci Mirindiba, a mudança é fundamental. É mais que importante, principalmente naquelas localidades mais longínquas, que carecem de informações das emissoras, né? A determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é uma antiga reivindicação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. André Sintra, diretor de rádio da ABERT, destaca a abrangência da cobertura de sinal de rádio no país. Uma estação transmissora de FM, uma rádio FM, ela tem uma cobertura muito maior, mas muito maior que uma estação de celular. Por isso que você precisa ter várias estações de celulares numa cidade. Enquanto que uma rádio FM, ela atinge lugares que o celular não atinge. A ativação dos chips de FM nos celulares e smartphones não vai gerar custos adicionais aos fabricantes. Isso não gera nenhum custo para as empresas. Conversei com todas, elas toparam fazer esse acionamento, né? Extinta desde 2017, a propaganda partidária que permite que as legendas possam divulgar seus programas e ações vai voltar a ser exibida fora do período eleitoral nas emissoras de rádio e TV e em horário nobre. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com veto e publicada no Diário Oficial da União. A nova norma dispõe, entre outras alterações, sobre o uso de recursos oriundos do fundo partidário no que se refere ao impulsionamento de conteúdos na internet, ficando proibido disponibilizar recursos para esse tipo de conteúdo nos anos de eleição. O texto também define que a propaganda partidária gratuita transmitida no rádio e na televisão será realizada entre as 7h30 e as 10h30 da noite. As propagandas devem ser divididas proporcionalmente dentro dos intervalos comerciais. Sem definir percentuais, o texto também determina que cada partido assegura espaço para estimular a participação política de mulheres, negros e jovens. A lista de proibições é extensa. Pessoas não filiadas ao partido responsável pelo programa não podem participar. Também é proibida a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos. A norma estabelece ainda que a emissora de rádio ou de televisão que não exibir as inserções partidárias nos termos da lei perderá o direito à compensação fiscal e ficará obrigada a ressarcir o partido lesado mediante a exibição de uma propaganda, nos termos definidos em decisão judicial. O Senado aprovou a lei em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou as novas regras. A mudança já foi publicada no Diário Oficial da União.
A gente fica por aqui desejando a vocês um excelente fim de noite. Até amanhã. O Canção Nova Notícias está de volta e começa falando sobre a campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de ano. Por quê? Porque defender a vida, comunicar a esperança e os valores da família são assuntos muito importantes que a Canção Nova leva diariamente até a sua casa. Sócios e benfeitores que mantêm esta obra, que ajudam a transformar a vida de milhares de famílias junto conosco. Chegamos aos 11% neste mês de janeiro, é o início da campanha, e eu convido você a acessar clube.cançãonova.com para ser um sócio evangelizador da Canção Nova. E você lá pode escolher a melhor forma de fazer a sua doação. Hoje é o dia do sócio na Canção Nova. E quem é sócio ganha desconto em suas compras acima de R$ 99,00 pela loja.cançãonova.com. Você também ajuda a Canção Nova quando adquire os produtos de evangelização. É verdade, você evangeliza conosco. Olha, vamos falar agora de tecnologia, porque em um mundo cada vez mais digital, aprender como funcionam os computadores e dispositivos móveis tem sido fundamental. E especialistas destacam que quanto mais cedo aprender programação, vai ficar mais fácil entender linguagem das máquinas no futuro. A estudante de Belo Horizonte se utilizou da robótica para criar um sensor de temperatura. O protótipo pode auxiliar na prevenção de incêndios, principalmente para idosos que moram sozinhos. Se um idoso mora sozinho em casa, sem nenhum familiar perto, e sem querer esquece o fogão ligado, e a casa começa com um incêndio, só que o idoso não tem uma capacidade de ouvir muito bem. Então, vai apitar e ele pode colocar um painel na sala dele que vai mostrar se está tudo bem, se está quente ou se está frio, se está normal a cozinha dele. Não só a cozinha, a casa toda. Já o Rafael inventou um robô que dança e leva remédio a pessoas que têm dificuldade de locomoção. Eu peguei um kit Lego que eu tinha aqui, que era de coisa que eu tinha, para fazer o que eu queria. E eu pensei num conceito de um robô que ele servia para melhorar o bem-estar das pessoas na quarentena. Elas se divertirem mais e também buscar remédio, coisa do tipo. Os estudantes participam das aulas de programação de uma rede de ensino privada focada em tecnologia para crianças. Aprender a linguagem das máquinas pode até parecer estranho, mas a programação está presente em quase tudo que mexemos na atualidade. Está no computador, no celular e em tantos outros dispositivos. Por isso, especialistas destacam que aprender a programar códigos no futuro é tão importante quanto dominar um idioma. Nós vemos a programação como o novo inglês, né? Hoje em dia é um diferencial, mas em breve será uma necessidade. Você entender de programação, conhecer como um computador funciona. A programação induz ao raciocínio lógico, estimulando a elaboração de projetos e resolução de problemas. A programação é muito ligada com resolução de problemas e projetos. E hoje em dia, as escolas de vanguarda, elas trabalham muito dessa forma, tanto com resolução de problemas, quanto com orientação a projetos. Então, a gente consegue trazer isso dentro da programação de uma forma muito lúdica, muito divertida e fácil para a criança entender. Um projeto do sul do estado do Rio de Janeiro vem fazendo a diferença na vida de crianças e jovens carentes. É a Casa Manjedoura, que abriga histórias de fé, esperança e perseverança. Sim, Senhor Jesus. Foi com oração e acolhimento que a Casa Manjedoura começou, atendendo um chamado. Com o tempo de missão, Deus foi nos chamando foi nos esclarecendo o que Ele queria, né? Ele veio forte no nosso coração a passagem de Lucas. O anjo se retirou, né? E Nossa Senhora foi apressadamente ao encontro de Isabel. Aí a gente começou a entender que Deus estava nos chamando a ter essa passagem como missão. E a gente vive essa dinâmica aqui na casa. Ao mesmo tempo que a gente leva Jesus
as crianças, a gente encontra Jesus nelas também. Elas precisavam encontrar um caminho. A realidade vivida nesses barracos era dura. Os sofrimentos batiam à porta. Infelizmente, aqui nós tivemos, é pesado, mas várias perdas por conta de bala perdida. Então nós fazíamos as ações lá em cima com o coração apertado. A partir dessa vivência, dessa experiência, desse vínculo que nós começamos a ter lá em cima, a gente falou, vamos arrumar um local para dar um novo horizonte para essas crianças. Porque quando a gente chegou aqui, a gente perguntava, qual é o seu sonho? Ah, tia, eu vou ser traficante. Porque a criança é imitação, ela reproduz aquilo que ela vê. Então nós trouxemos uma realidade diferente, um novo horizonte para eles. Com a perseverança e entrega da Camila e da Patrícia, que acolheram a primeira criança, hoje a Casa Manjedoura recebe todos os dias 45 vidas dos 5 aos 18 anos, que conheceram aqui a esperança. E a Patrícia me apresentou o espaço e quem começou a vir para casa foi o Pedro. E assim, foi muito bem acolhido e abraçado como sendo da família mesmo. Eu acho isso tão importante, de uma importância tão significativa, porque tira as crianças da mão do tráfico de drogas do local. E dá uma oportunidade deles conhecerem coisas que normalmente eles não conheceriam. Mas a Casa Manjedoura, ela abraça essas crianças e ela traz para as crianças um pouquinho de esperança. O milagre da vida acontece nas cordas do violão, na brincadeira ingênua, nas notas da escaleta, no canto. As batidas do teu coração. Para muitos, a vida é como se fosse uma simples escada, com degraus pelo caminho, significando os nossos objetivos. Mas aqui na Casa Manjedoura, os degraus são apenas partes desse caminho. O que mais importa são os passos dados para a realização dos nossos sonhos. A Camila e o Maico vieram aqui primeiro pedir oração para salvar a vida do Miguel. 3 anos depois, eles celebram e louvam esta vida numa fé inabalável, que também salvou a vida de dezenas de crianças e jovens da comunidade. Não deixe minha fé acabar, não quero vacilar. O Miguel, com 26 semanas, ele foi diagnosticado com uma cardiopatia. As chances de sobrevivência dele seriam mínimas. E hoje ele está aqui. Ele é, de fato, um milagre. E Deus me mostrou que é a graça dele que me sustenta. É a providência dele que cuida de nós, né, meu filho? Providência, que fez a Camila e o Maicon, que planejaram e se prepararam para a gravidez, acreditarem que a missão estava só no começo. Dentro dos maiores hospitais de referência, que eu posso até falar o nome, que é o HCOR, eles quiseram salvar a vida do meu filho. E eles fizeram a cirurgia dentro da minha barriga. E conseguiram salvar a vida do Miguel. Do Miguel, da Camila, do Maicon, salvação vivida todos os dias por aqui. Aqui na casa, a gente se reconstrói todo dia. Todo dia, porque todo dia a gente encontra Jesus aqui. É claro, nas suas várias faces. A gente vê o Jesus glorioso, né? Que a gente vê o milagre, né? O Miguel é um milagre no meio de nós aqui também. Eu sempre quis que meu filho se sentisse parte da família Manjedoura. Porque do nosso pranto, Deus transformou em alegria. Se ele tiver que passar por outras cirurgias, porque o tratamento dele é paliativo, eu quero que ele veja que do sofrimento dele, de tudo que ele passou, Deus gerou um fruto lindo. O desejo agora é manter tudo isso de pé. E claro, toda ajuda será bem-vinda, tornando assim essa manjedoura cada vez maior. De viver bem o hoje para entregar o amanhã nas mãos de Deus. E é isso. É viver o hoje, é me entregar para que essas crianças
façam essa experiência de um amanhã melhor, mas cuidando do hoje delas. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Olha, Adriana, a gente não pode romantizar as dores das pessoas, né? É uma história de dor, mas de esperança e perseverança na fé. Eu vi aí uma história ou histórias de reconstrução ou construção da paz, né? Pois é uma vida que transforma muitas vidas. Que a gente continue trazendo esses bons exemplos para você todos os dias aqui no Canção Nova Notícias. Olha, as reportagens que você viu neste telejornal já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. E também pelo Instagram, @CN Notícias. Assista em instantes, às 8 horas da noite, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã, uma ótima noite para você, fique com Deus. Boa noite e paz para você.